Boa tarde. A aula de biologia de hoje se iniciará com uma rápida revisão sobre vírus, bactérias, protozoários e verminoses, né, eumintos, focando principalmente nas doenças causadas por esses organismos, ok? Então, especialmente porque vai muito além de uma revisão, né, onde vamos não apenas tocar em pontos importantes do conteúdo já visto, que merecem aí ser destacados, reforçados, mas também aprofundar, fazer uma abordagem um pouco mais ampla de algumas doenças, como algumas viroses e algumas doenças bacterianas, que normalmente são tratadas de maneira bem superficial na nossa rotina do dia a dia. Então, elas merecem uma maior atenção, um maior destaque, porque são temáticas que aparecem em questões de vestibular, então cabe aqui uma colocação um pouco mais profunda. Perfeito? Então vamos lá comigo. Então, nossa proposta de hoje é estudar vírus, né, a sua estrutura, faz parte da proposta de revisão, e a partir daí, essa sequência de doenças aqui, viroses, doenças bacterianas, protozoonoses e verminoses. Perfeito? Vamos lá. Então, os vírus são organismos que nós já sabemos, são organismos não constituídos por células, são acelulares, e justamente é o que faz deles parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o parasitismo é uma condição para eles obrigatória. Ao contrário de bactérias, protozoários e mesmo de vermes, que na sua grande maioria proporcionam ao ser humano algum benefício, correto? Os vírus não, essa ideia não se aplica. Aos vírus cabe apenas o parasitismo. Então, são organismos que vão se utilizar da célula do seu hospedeiro completamente. A sua estrutura, né, ela é basicamente composta por uma cápsula de proteína, embora essa cápsula, ela pode ser dupla, ela pode conter lipídios, inclusive alguns glicídios também associados a ela, mas, de forma geral, ela é constituída de proteína, e no seu interior, né, pode apresentar aqui diferentes formatos, e dentro, né, desta cápsula ou capsídio, nós vamos encontrar um material genético, que pode ser um DNA, no caso dos adenovírus, ou um RNA, no caso dos retrovírus. Particularmente, né, como aqui uma exceção, os citomegalovírus apresentam os dois materiais genéticos, correto? Mas vocês aqui não precisam se preocupar com eles, porque eles não são abordados no vestibular. Então, você pode tranquilamente discutir que os vírus apresentam DNA ou RNA. Muito bem, justamente porque são organismos que não apresentam células, também não vão ter metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, particularmente nas organelas desta célula. Então, no caso, o vírus que não apresenta célula, nem mesmo essas organelas, não pode ter metabolismo. Ele vai assumir para si o metabolismo e o funcionamento das organelas da célula hospedeira, né? Então, ele vai utilizar da energia desta célula, dos nutrientes dessa célula, e ele acaba, por fim, esgotando toda esta estrutura e levando a sua lise, ao seu rompimento. Os vírus se reproduzem ou se replicam basicamente de duas formas. Nós temos aqui o ciclo lítico, que é um ciclo bastante rápido,
né, de reprodução. No entanto, como ele leva ao final a lise, ao rompimento da célula, isso chama mais atenção do sistema imunológico, fato que vai ter como consequência que este vírus não vai poder permanecer assim tanto tempo, um tempo tão longo no organismo, não é? O ciclo lítico, então, se inicia com a fixação da cápsula na membrana, a introdução do material genético, a sua replicação, a posterior síntese dos capsídeos, das cápsulas proteicas, que, né, acomodam dentro de si o material genético. Aqui a fase da montagem, estando os vírus prontos, ocorrem, então, a lise e a liberação, a lise da célula e a liberação dos mesmos. No ciclo lisogênico, o ciclo lisogênico permite ao vírus permanecer por muito mais tempo no interior da célula, uma vez que o material genético é introduzido e ele se adere ao material genético da célula hospedeira, e à medida que esta célula se multiplica por mitose, ela copia o seu DNA e, juntamente com ele, o DNA viral, aqui representado em vermelho. Todo vírus de ciclo lisogênico, em algum momento, ele desprende o seu DNA do DNA da célula hospedeira e entra em ciclo lítico, como demonstrado anteriormente, levando a célula à lise, né? Então, aqui uma estratégia que desperta menos atenção do sistema imunológico, né, permitindo, assim, que o vírus permaneça no organismo humano por muito mais tempo. Os vírus que apresentam como material genético o RNA farão um processo chamado transcrição reversa, bastante atenção a ele, tá ok? E em que consiste a transcrição reversa? Quando um vírus introduz o seu DNA dentro de uma célula, o DNA ele é capaz de fazer cópias de si mesmo, não é? Mas também pode gerar um RNA, que ao ser transcrito, gera as proteínas que formam a cápsula. No caso aqui, como o nosso vírus em questão apresenta RNA como material genético, nós vamos ter o seguinte, que esse RNA, ele não é capaz, então, de produzir cópias de si próprio. Então, ele terá que, por meio do auxílio da enzima transcriptase reversa, fazer, né, a partir de si, um DNA viral. Então, o RNA viral sintetiza inicialmente um DNA viral, que será o responsável pela síntese de novos RNAs que serão colocados nas cápsulas dos novos vírus. E esses RNAs também são transcritos em proteínas, que são aquelas que formarão a estrutura externa da cápsula, ok? Então, uma particularidade dos retrovírus, daqueles que possuem RNA como material genético. Muito bem, agora o assunto principal da nossa aula, que são as doenças humanas. E aqui eu começo pelas viroses. São muitas viroses, ok? Aqui eu estou listando as principais delas, aquelas que merecem aí uma discussão, uma abordagem um pouco mais longa. Só atenção, né, ao fato de que algumas vezes sintomas como diarreia e vômitos são tratados como viroses. Então, o médico muitas vezes diz: o paciente está com virose, né? Mas nem toda virose ocasiona estes sintomas, correto? E quando o paciente apresenta esses sintomas, não necessariamente ele apresenta uma virose, ele pode ter uma doença bacteriana, ele pode ter uma protozoonose, enfim, o agente causador pode ser outro, não necessariamente um vírus. E eu também não posso dizer que toda virose é responsável por esses mesmos sintomas, como nós vamos ver aqui, né, diferentes viroses, diferentes sintomas, ok?
Começando pelo vírus influenza, é o vírus responsável pela gripe. A gripe também pode ser chamada de influenza, né? O agente etiológico é o vírus da influenza. O vírus não tem propriamente um nome. Aqui nós temos alguns tipos, mas é um vírus altamente mutante, então, claro, existem muitas outras variedades de vírus da gripe. A sua transmissão se dá pelo contato com gotículas de saliva, eliminada seja por tosse, espirro ou mesmo pela fala. Inevitavelmente, nós colocamos para fora essas gotículas no ar e com elas o vírus, se nós estamos contaminados, certo? Então, a prevenção consiste em evitar o contato com pessoas doentes, né? Hoje nós temos vacinação para a gripe, é uma vacina que deve ser repetida anualmente, já que a cada ano o repertório de vírus que se encontra ativo é outro, né, dada a mutação, a alta capacidade de mutação, então por isso a vacina se faz necessária todo ano, ok? Então, atentem-se ao fato da gripe ser transmitida pelo ar. Então, em que aspecto eu quero que vocês deem atenção? Ao fato de que muitas outras viroses também terão essa mesma via de transmissão. Vamos lembrar que o nariz, ele é uma abertura do nosso corpo, ele é uma importante porta de entrada de antígenos, né? Então, muitos vírus se utilizam dessa forma de entrada no organismo. Outra questão interessante da gente avaliar é que os vírus, eles, boa parte deles, causam doenças cujos sintomas são inespecíficos. Sintomas inespecíficos são sintomas que ocorrem em muitas doenças. E estes sintomas, eles dificultam uma anamnese, né, uma avaliação pelo médico, chegando exatamente na causa, né? Então, se o médico identifica que a causa é um vírus, ele não pode administrar antibiótico. Antibiótico é um remédio que visa combater organismos celulares, então não faz sentido a gente aplicar contra um vírus, perfeito? Então, por isso, dificulta, né, o diagnóstico pelo médico o fato de apresentar sintomas inespecíficos. Todo mundo já teve gripe uma vez, pelo menos na vida, sabe como é os sintomas, né, por vezes febre, coriza, que é o nariz escorrendo, obstrução nasal, né, dores pelo corpo. Então, são sintomas característicos. Né? Aí eu digo para vocês não se preocuparem aqui nem com o agente etiológico e nem mesmo com os sintomas. Vamos dar maior atenção para o nome da doença, a forma de transmissão e sua respectiva prevenção. Perfeito? Então, influenza é um vírus comum, vírus da gripe, então merece aí essa atenção, embora assim seja bastante do nosso conhecimento. Um outro vírus importante da gente mencionar é o vírus da rubéola. Então, a rubéola é uma doença viral, né, que também é transmitida pelo ar, por contato com gotículas de saliva, né? Então, vejam que o uso de máscara, que hoje nós estamos fazendo, né, por causa do coronavírus, é também uma estratégia eficaz nos casos de gripe, nos casos de rubéola. Então, de certo modo, essa forma de transmissão, né, ela é muito comum entre os vírus, tá bem? Então, no caso da rubéola, também é esta forma de transmissão. E se é esta forma de transmissão, a prevenção consiste em evitar o contato com pessoas doentes. Tem vacinação também, né? A vacina, ela é bastante eficaz, tá? E a rubéola, ela tem aqui como sintomas, né, também bem inespecíficos, como febre, como dor muscular,
ou ainda manchas avermelhadas na pele, bastante comum em várias doenças, né? O que difere aqui, né, principalmente, é o inchaço de nódulos linfáticos, mas ainda assim, esses sintomas não ocorrem todos juntos, então sempre mais difícil fazer o diagnóstico, tá? Um aspecto importante para ressaltar de rubéola é o fato da rubéola poder ser congênita, e aí sim ela ganha um status mais importante, porque enquanto a rubéola adquirida por uma criança, um jovem ou mesmo um adulto, ela passa por seu ciclo e é facilmente curada, embora não tenha uma medicação específica, tem que esperar o ciclo mesmo da doença, a produção de anticorpos específicos, caso não tenha sido, a pessoa não tenha sido vacinada, ok? Só que o que preocupa mais é a rubéola congênita, né, em que o vírus, ele é transmitido pela placenta, então de mãe para feto, né, e este vírus, ele tem afinidade por sistema nervoso, então ele vai ocasionar más formações no sistema nervoso, tá? E é por esta razão, né, que a prevenção consiste em vacinação pré-gestacional. Então, quer dizer que a mãe deve ser vacinada contra a rubéola antes de ficar grávida, tá? Então, é muito importante que se dê essa atenção para a vacinação contra a rubéola, tá bem? Quem não foi vacinado na infância pode solicitar no posto de saúde gratuitamente a vacina de rubéola, especialmente as mulheres aí na fase pré-nupcial, na fase em que se preparam para casar e eventualmente ter seus filhos, ok? Então, atenção aqui para a rubéola congênita. O sarampo, a gente costuma dizer que é uma doença, assim, que estava meio fora de moda, né? Já que ele estava muito bem, sendo muito bem combatido pela vacinação. Então, é uma doença que contra a qual nós temos uma vacina que reduziu o número de casos a uma parcela mínima. No entanto, o sarampo, de alguns anos para cá, tem aumentado no cenário epidemiológico e atribui-se a esse aumento a um pouco, né, uma parcela, aos movimentos anti-vacina, pessoas que se recusam aí por diversas razões, por diversas justificativas, a tomar a vacina, ok? Então, fiquem atentos aos números, né? Então, esse aumento recente no número de pessoas com sarampo fez com que esta doença voltasse a aparecer nos vestibulares. Então, aqui cabe você lembrar que ela é uma doença viral de transmissão pelo ar, então vejam que gripe, rubéola e sarampo, né, as três aqui primeiras de transmissão pelo ar. E que também apresenta sintomas bem semelhantes às outras, como febre, manchas avermelhadas na pele, o nariz escorrendo, uma tosse seca. Tosse seca é sinal de virose. Se a tosse é mais rouca e apresenta catarro, então essa é um diferencial entre as doenças bacterianas, ok? Então, as três primeiras faladas aqui, vejam bem, são viroses de transmissão pelo ar, cuja prevenção se dá por vacina, né, principalmente pela vacinação, mas que apresentam sintomas semelhantes, ok? Muito bem, a varíola. A varíola é uma doença viral, tá? Atualmente ela foi erradicada, isso significa que não existe mais casos de transmissão da mesma. No entanto, por que a gente ainda fala? Porque, na verdade, foi a história, né, da vacinação, tem tudo a ver com a varíola. Então, a varíola, ela era uma doença que já fez muitas vítimas, correto? E que
descobriu-se que havia uma variante desse vírus que estava presente nas vacas e que, portanto, pessoas que tinham contato com vacas, porque ordenhavam esses animais para retirada do leite, acabavam sendo imunes ao vírus da varíola, não pegavam varíola. Isso chamou muito a atenção, né, pelo fato de que essas pessoas, elas se expunham a um vírus de varíola animal, mas que devido às semelhanças com o vírus da varíola humana, essas pessoas acabavam já ficando imunizadas, correto? Então, a palavra vacina tem origem na palavra vaca, justamente por causa desse episódio aqui da varíola. Aqui também, contato pelo ar, contato com objetos, tá? Todas essas aqui envolvem contato com superfícies, com objetos, com maçanetas de porta, né? Contato pessoa a pessoa, tá certo? Todos eles também podem ser evitados com o uso de máscara, perfeito? E aqui, no caso, difere no sintoma pela presença de lesões, que são como que bolhas de pus pelo corpo, tá? Então, a varíola acaba tendo uma sintomatologia mais específica. Ok, vamos falar um pouquinho da poliomielite, ou paralisia infantil. A paralisia infantil é outra virose que, há anos atrás, tinha aí o seu número, sua estatística, ano a ano caindo, e teve aí um aumento de alguns anos para cá, né, juntamente com o sarampo, e mais uma vez se atribui esse aumento a esses movimentos anti-vacina, que rejeitam a vacina, tá? A poliomielite é um vírus cuja transmissão se dá por água e alimentos contaminados com fezes humanas, tá? Então, veja que esta daqui, diferente das anteriores, né? A forma de contágio é bem diferente, água e alimentos contaminados. Água e alimentos contaminados não é uma forma, assim, muito comum de transmissão para virose, né? Interessante. Mas é o caso da poliomielite, né? Então, conta-se que no passado as pessoas tinham o hábito de nadar em rios, né, comuns na cidade, com os amigos, mas com a urbanização, a contaminação dessas águas, acontecia por vezes as pessoas se banharem em águas de um rio, né, e ao cair da tarde sentiam uma letargia, uma perda de movimento, e no dia seguinte elas estavam com os movimentos, especialmente das pernas, comprometidos, né? Então, então a exposição à água e alimentos contaminados, a ingestão, né, desta água ou mesmo desses alimentos, esta é a via de transmissão da poliomielite. Nós temos a vacinação contra a polio, a vacinação da poliomielite é a gotinha, aquela que começa logo ao nascer até 5 anos de idade, tá? Lembrando que se é uma doença de transmissão por água e alimentos, cabe que como prevenção o saneamento básico, né? O tratar os doentes, o cuidar dos doentes, o isolar do convívio, né? Para evitar a transmissão. Sintomas bem gerais também de febre, diarreia, fraqueza muscular e aqui bem específico seria a paralisia de músculos. Ok, vamos falar de raiva. Raiva, então, é uma doença viral, também viral, tá? Esta daqui é bem diferente das outras, difícil de esquecer. A transmissão se dá por mordedura de cães ou outros animais contaminados. Aqui cabe lembrar do morcego, né? Então, alguns morcegos contaminados muitas vezes ingerem sangue de bois, né? E por essa alimentação acabam transferindo ao boi a raiva. Então, a raiva, ela é causada por um vírus
que tem afinidade por sistema nervoso, vejam bem, né? Então, diferente, né, similar ao da poliomielite nesse aspecto, tá? Mas diferente na forma de transmissão. Então, cefaleia, dor de cabeça intensa, mal-estar, dificuldade para deglutir e respirar, pode dar convulsões, então afeta gravemente o sistema nervoso. Então, como envolve, além do ser humano, animais, então há uma forma de controle também a partir da vacinação de animais. Aqui cães, né, mas não apenas cães, gatos, né, o controle do trânsito desses animais nas ruas, né, não diria eliminação, né, sair eliminando, exterminando esses animais, mas evitar que eles estejam abandonados e na rua e sujeitos a serem vetores da doença, ok? Vamos falar de hepatite tipo A. Começo dizendo que hepatite é o nome que a gente dá para toda e qualquer inflamação de fígado, tá? Então, seja ela pelas mais diferentes causas, pode ter sido bacteriana, pode ter sido por, né, a própria esquistossomose, que é uma verminose, causa hepatite, causa uma inflamação no fígado, ela pode ser por ingestão excessiva de álcools, de droga, pelo tabaco, enfim, a hepatite pode ter inúmeras causas. Aqui, nós vamos falar da hepatite tipo A, que é de causa viral, e que também está relacionada à água e alimento contaminados. Então, veja aqui, no primeiro bloco, eu apresentei para vocês viroses cuja transmissão acontecia principalmente pelo ar, e aqui por água e alimentos contaminados. Né? Contra esta virose existe vacina, vejam que todas que nós falamos até agora apresentam vacina. Se tem envolvimento de água e alimento contaminado, cabe o saneamento, tratar os doentes, evitar contato, né? Sintomas também bem gerais, no entanto, aqui como envolve o intestino, dor abdominal e uma urina escura e as fezes claras. A gente define essa urina escura como urina cor de Coca-Cola, para vocês terem uma ideia de que ela é bem escura mesmo, ela chega a ser um tom de marrom bem escuro, quase preto, e as fezes ficam pálidas, quase que branquicentas, tá certo? São características marcantes da hepatite tipo A. Existem outros tipos de hepatite que são virais também, aqui quis mencionar a hepatite tipo B, bem diferente em termos de contágio, né, em relação à hepatite A, veja que é por meio de contato com sangue, seja na transfusão, seja em agulhas, equipamentos cirúrgicos contaminados, né, o contato sexual, sêmen e secreções vaginais contendo vírus, tá? Existe vacinação também, aqui envolve, né, o descarte de materiais contaminados, né, seringas, agulhas contaminadas, e equipamentos devem ser esterilizados, ok? Para evitar esse tipo de contato. E os sintomas são semelhantes ao da hepatite A. Então, se é uma hepatite, lembra que, em primeiro lugar, compromete a saúde do fígado. Em relação à dengue, nós trabalhamos uma aula exclusiva, então vou passar mais rapidinho aqui, né? Existem variantes do mesmo vírus, existe um vetor transmissor, que é um mosquito do gênero Aedes, né? O controle se dá basicamente evitando a reprodução do mosquito, e os sintomas são bem inespecíficos, como febre, dor muscular, manchas pela pele, né, além de possíveis hemorragias, né, nos casos mais graves. Legal, vamos lá agora para a febre amarela. Pessoal, febre amarela está no auge, tá? Então, tem aumentado o número de casos, né? Fica atento que a febre amarela, ela também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, na aula de dengue, eu falei da dengue, zika, chikungunya, as três
sendo transmitidas pelo Aedes. Agora, vejam que tem uma quarta doença, né, que aqui é a febre amarela. Então, esse vírus transmitido pela picada do mosquito, no caso sempre é a fêmea. O controle está pautado no combate ao mosquito, evitando a sua reprodução. Existe vacina contra a febre amarela, importante que ela seja tomada. Sintomas também bem gerais, bem inespecíficos, embora a febre amarela possa, entre outras coisas, ocasionar insuficiência renal, tá? Mas aí os sintomas bem gerais. Então, mais atenção aí ao fato de que ela é transmitida, que ela é viral, né? E que ela é transmitida pelo Aedes. A cachumba, né, é uma doença menos comum nos dias de hoje, né, mas já foi bastante comum na infância, né, ela é transmitida também pelo ar, contato com saliva, não é? Tem vacinação, então, como principal forma de prevenção, e ela consiste no inchaço da parótida, que aqui são as glândulas que ficam na região do pescoço, são as glândulas salivares, tá certo? A região do pescoço. Então, é nesta região que o vírus se instala, que ele se reproduz nas células dessa região, podendo sim migrar para outras áreas, como, por exemplo, o testículo. Então, se a gente ouve falar, nossa, a pessoa não cuidou, a cachumba desceu para o testículo, né, no sentido de que esse vírus ele pode migrar para outras regiões do corpo também. E para fechar aqui o bloco dos vírus, né, vamos falar deste daqui, que merece bastante atenção, que é o vírus da AIDS. É o único vírus dentre aqueles que eu apresentei hoje que de fato tem um nome, né, HIV, vírus da imunodeficiência humana, né, que tem como forma de transmissão o contato sexual, importante forma, contato com sangue contaminado, pode ter transmissão materna, mas não é comum, né? Geralmente isso acontece nos casos de parto cesárea, onde há mais sangramento, em parto normal, né? Na cesárea já não acontece mais a transmissão. E aqui, claro, né, o cuidado com material de uso coletivo, certo? Agulhas e seringas contaminadas, equipamentos cirúrgicos que devem ser esterilizados, assim como alicates de unha, material odontológico, né? Então, a prevenção, né, se dá por meio, né, de evitar a promiscuidade, se ter um único parceiro seguro, o uso de preservativos, né, e esses cuidados com os materiais aqui, sendo eles descartáveis ou mesmo esterilizados. Aqui cabe lembrar que o HIV, né, é um vírus que ele hospeda o linfócito T, que é uma importante célula do sistema imunológico, né, é a célula responsável por informar o linfócito B da presença de um antígeno, e, portanto, é a partir dessa informação que ocorre a produção de anticorpos. Mas só tem que tomar cuidado quando se fala de AIDS, para lembrar que não é uma doença que destrói a imunidade, só fica apenas imunodeficiente, né, que já é bastante coisa. Quer dizer, imunodeficiente, ela fica com uma imunidade enfraquecida, porque o principal mecanismo, né, de defesa fica comprometido. Mas a pessoa ainda tem as células fagocitárias, são menos específicas, mas a imunidade é comprometida, diminuída, mas não completamente, tá? E isso faz com que a pessoa que tem a doença acabe, muitas vezes, sofrendo, né, com infecções oportunistas. Então, ela tem praticamente vários tipos aqui de infecções, sejam virais, bacterianas ou por outros micro-organismos, justamente porque a sua imunidade está comprometida, tá ok?
Então, atenção para o HIV é um retrovírus, né? Então, um vírus de RNA, assim como o da dengue, tá? Então, fica atento a isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças bacterianas. E a primeira aqui da lista é a tuberculose. Parece que quando a gente fala de tuberculose, a gente está falando de uma coisa assim que nos dias atuais parece não ser assim tão mais representativo, né? Como que se diz, já foi a época das pessoas morrerem de tuberculose. Infelizmente, isso não é verdade. A tuberculose está entre as doenças que mais matam no mundo, tá? Se a gente for colocar na lista das bacterianas, ela seria a número 1. Então, ela é causada pelo bacilo de Koch, é uma bactéria que é transmitida pelo ar, tá? Embora possa ser transmitida também por leite de vaca contaminado. Existe vacina para prevenção, o tratamento se dá por meio de antibióticos. O grande problema é que são antibióticos fortes que geram bastante efeito colateral, e o tratamento da tuberculose ele é muito prolongado, ele se estende por vários meses, por 6 meses, às vezes até mais que isso, e muitas vezes a pessoa, ela se cansa desse tratamento, ela abandona o tratamento. E isso tem um impacto na seleção natural, porque aí o tratamento não concluído acaba selecionando as variedades da bactéria mais resistente. Então, isso compromete a cura da pessoa e a evolução das formas mais resistentes. Então, afeta pulmões, entre outros órgãos, tá? Então, ocasiona uma tosse intensa, uma tosse com sangue. Então, a pessoa elimina sangue enquanto tosse. A hanseníase, mais conhecida como lepra, tá? Também é uma doença bacteriana. A transmissão se dá por contato com as lesões, tá? Com as feridas, tá? Então, não há outra forma de contato senão esta. Por isso que na antiguidade as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, elas eram completamente excluídas da sociedade, elas eram colocadas para fora mesmo das cidades, muitas delas acabavam vivendo em cavernas, completamente isoladas, né? No intuito de evitar um contágio maior da população, né, numa época onde não se existia tratamento. Hoje nós temos, né, antibióticos, o tratamento ele é fácil, ele é gratuito, né, então é uma doença que já está muito bem controlada, já não é mais o terror que já foi um dia. É uma doença que afeta o sistema nervoso, ocasionando perda de sensibilidade na pele, né, no tato, também pode ocasionar danos às vísceras, pode levar, né, aqui a perda de membros das extremidades do corpo, como dedos, nariz, né, partes mais de mucosa, ok? Além das feridas aqui, que são características da doença, tá? Cólera, pessoal, atenção para a cólera. A cólera, ela também é uma doença bacteriana importante. Ela está relacionada à água e alimentos contaminados, tá? Então, veja que a primeira foi pelo ar, as duas primeiras pelo ar, esta agora aqui por água e alimentos contaminados. Chamo aqui a atenção de modo especial para o fato de que alguns alimentos, né, como por exemplo mariscos, ostras, são consumidos cru e são animais filtradores. Significa que esses animais recolhem da água oxigênio e seus nutrientes. Então, por causa disso, acumulam dentro de si, muitas vezes, o cisto da bactéria, né, a forma de resistência da bactéria. Então, atenção aqui, não apenas para a água, né, mas também para esses alimentos em particular que podem estar relacionados à transmissão de cólera. Então, se é água e alimentos contaminados, a prevenção está pautada em saneamento básico,
né, ao cuidado dos doentes, ao uso de antibióticos, né, e aqui um pouco dos sintomas, né, a cólera, ela ocasiona além de dor abdominal, uma diarreia muito intensa, que se não tratada, a pessoa pode desidratar em questão de horas, né, então realmente precisa de uma certa urgência no cuidado, no tratamento. Vamos lá agora falar um pouquinho de meningite. Assim como eu falei de hepatite, né, que hepatite é um termo bem geral, né, a meningite também. A meningite é um termo que se refere a qualquer inflamação na região das meninges, que são os tecidos que envolvem o sistema nervoso. Então, a meningite, ela pode ter causa bacteriana, mas ela pode ser viral, pode ser fúngica, ela pode até mesmo ser por ovos de vermes, né? Larvas de vermes ou ainda protozoários, enfim, ela pode ser causada por diversos agentes etiológicos, tá? A mais comum, que é a meningite meningocócica, esta é bacteriana, tá certo? Em todos os casos, aqui a transmissão é por meio de contato com o ar, tosse, espirro, né? Tem vacinação, então é uma vacinação que é eficaz, é eficiente, tem antibiótico e tratamento. A dificuldade está, na verdade, no diagnóstico. A transmissão ela é rápida, ela é fácil, só que os sintomas são muito parecidos com o de uma gripe comum, né? Então, se não diagnosticado rápido, isso pode comprometer a administração de um antibiótico e, portanto, a pessoa pode morrer de meningite, né? Um aspecto que diferencia a meningite de qualquer outra doença de sintoma semelhante é o enrijecimento da nuca. Por isso é que no exame diagnóstico, o médico deita a pessoa, segura na cabeça e empurra a cabeça em direção ao queixo. Se essa pessoa consegue fazer esse movimento, é porque não é meningite. Então, o diagnóstico pressupõe esse tipo de análise para descartar a possibilidade de ser meningite, ok? O tétano, nós já falamos de tétano outras vezes, né, pelo fato de ser uma doença bacteriana importante, pelo fato de ser uma bactéria, né, que exemplifica aquele grupo das anaeróbicas obrigatórias, né? Então, na superfície, no ambiente, elas estão na forma de um cisto, a forma de resistência, mas elas só vão ocasionar a doença quando penetram em ferimentos profundos, por isso que a gente fala do prego, né, que foi introduzido no pé. Então, o ferimento profundo, a bactéria adentra essa região, tá? E, fazendo jus ao nome, né, tétano, né, vem do termo tetania, que são contrações violentas não seguidas de relaxamento. Então, a pessoa entra num processo de contração generalizado da sua musculatura, e isso inclui o coração, que é musculatura, né, comprometimento dos batimentos cardíacos, inclui o diafragma, então compromete o movimento respiratório, enfim, é uma doença que ocasiona a morte, né? Ainda bem que para essa doença nós temos vacina e tratamento, em último caso, com o soro antitetânico. Aqui cabe lembrar que o soro, ele não é um remédio, o soro, ele é, na verdade, os próprios anticorpos que são ali administrados à pessoa no intuito de neutralizar o antígeno. Então, esse tratamento, ele é feito quando a pessoa não foi vacinada e pegou a doença. Ainda falando de doenças bacterianas, vamos falar um pouquinho de leptospirose. Essa eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado com ela, bastante atenção para ela, porque, primeiro, ela está relacionada com água contaminada e com enchente. Então, quando fala que teve enchente, que a água invadiu as casas das pessoas, né? Então, é uma forma
que favorece o contágio com a bactéria da leptospirose, tá? Bactéria esta presente na urina do rato. Cuidado só para não confundir a leptospirose. Tem uma outra, que daqui a pouquinho nós vamos falar, né, que é a peste negra, que também tem a ver com rato. Mas aí é a pulga do rato, tá bom? Então, aqui, urina de rato que fica lá, mora no esgoto, e que do transbordamento das águas, o esgoto que invade a casa, a pessoa pode ter contato com essa urina de rato e, consequentemente, com a bactéria, tá certo? A região de Campinas é uma região que já tem bastante saneamento, mas foi uma região onde ainda se tem, na verdade, muita enchente. Então, particularmente o vestibular da Unicamp gosta de perguntar sobre leptospirose, uma vez que essa realidade das enchentes é própria da região de Campinas, tá bom? Podemos colocar isso dentro do contexto da nossa cidade, Montemor também, né? Quando chove, e aí transborda as águas dos rios, várias pessoas aí passam por essa situação complicada, são pessoas que podem estar aí se expondo a essa bactéria, tá? A prevenção é o saneamento e o tratamento se dá por uso de antibióticos. Então, essa aqui não tem vacina, ok? Essa bactéria, ela pode afetar rins e fígado, tá? E ela provoca um amarelamento da pele, tá? Lembrando que hepatite também provoca amarelamento da pele. Então, principalmente aqui, pelo fato de afetar os rins, né? Desculpa, os rins não, o fígado. Afetou o fígado, provoca o amarelamento da pele, né? Então, tem a ver com extravasamento da bilirrubina, enfim, né? Está relacionado a uma inflamação de fígado, perfeito? Agora, eu quero falar de duas doenças bacterianas, cuja transmissão é por contato sexual, que é a sífilis e a gonorreia. Então, as duas são bacterianas, as duas que, pelo fato da transmissão ser sexual, conta aqui com a mesma medida preventiva, tá ok? O uso de preservativos, né, a escolha de um único parceiro seguro, e tem tratamento com antibiótico, então não tem vacina, ok? A diferença fundamental é que a gonorreia, ela provoca uma ferida com pus na região dos genitais, né? Uma ferida purulenta, né? Já a sífilis forma também uma ferida que é conhecida como cranco duro, porque as suas bordas são mais endurecidas, feridas que ficam nos genitais, mas podem também estar na pele. E a sífilis é muito mais grave do que a gonorreia, porque ela ocorre em 3 fases. Uma primeira, que é praticamente assintomática, a pessoa tem uma febrinha rápida e só. Depois, uma segunda fase, onde aparecem essas feridas e outros sintomas, mas também é uma condição passageira, e uma terceira fase em que ela já compromete o sistema nervoso e demais órgãos, então uma fase visceral. A sífilis, ela pode ser transferida de mãe para filho na hora do parto, se for parto normal, então tem que atentar a isso, tá bom? E assim como as doenças que afetam o sistema nervoso, né, assim como eu falei lá do Zika vírus, que afeta o sistema nervoso, né, ou mesmo, lá, vamos voltar um pouquinho aqui nas virais, olha só, a pólio, que afeta o sistema nervoso, né, então, similar a essas, tá, a sífilis vai afetar o sistema nervoso. Ok, botulismo hoje não se fala muito, antes se tinha uma preocupação maior, porque era uma bactéria presente em alimentos industrializados que foram contaminados. Então, particular atenção para latas,
latas violadas, latas cuja as tampas estão abauladas, né? Então, estão assim estufadas. Então, isso pode estar relacionado a essa bactéria aqui, tá bom? Essa bactéria acabou ganhando uma fama que não foi nem tanto por causa da doença, mas pelo fato das suas toxinas em dose baixa estarem sendo usadas na atualidade para reduzir as linhas de expressão. Então, na famosa aplicação de Botox, insere uma pequena parte de de substâncias derivadas dessa bactéria aqui, né, que como elas paralisam a musculatura, elas acabam reduzindo as linhas de expressão. Então, já ganhou um enfoque mais estético, na verdade. A febre maculosa, pessoal, vira e mexe, ela aparece no vestibular. A Unicamp tem uma especial preferência em relação a ela, pelo fato de que ela, no próprio campus da Unicamp, já é uma região favorável à transmissão, né? Então, é uma bactéria que é transmitida pela picada do carrapato estrela, tá? Esse carrapato, ele pode estar em contato, né, adquiriu a bactéria de cavalo, de capivara, onde esses carrapatos ficam, tá? Mas a bactéria, então, é transmitida ao homem pela picada deste carrapato. Então, atenção para aquelas áreas verdes, né, em que se faz caminhada, muitas vezes áreas que são muito bonitas, mas que tem a presença de capivaras. Então, evitar o contato, a proximidade desses animais, né? Geralmente essas áreas, elas são identificadas, né, com letreiros, atenção, a área de risco de contágio da febre maculosa. Então, de febre maculosa, tem que lembrar o quê? Que ela é bacteriana, que ela é transmitida pelo carrapato, tá? E que a fonte dessa bactéria, onde que o carrapato adquiriu a bactéria para poder transmitir para a gente, né? Em cavalos ou capivaras, perfeito? Ok, aqui quero falar um pouquinho para vocês da peste negra, também chamada de peste bubônica, que acabou ficando aí famosa devido à história, né? Devido a ter aí sido a responsável pela morte de muitas pessoas. Então, a peste negra tem essa bactéria como agente etiológico, a Yersinia pestis. A transmissão é pela picada da pulga do rato, né? Então, lembra, a bactéria da urina do rato, leptospirose. A bactéria transmitida pela picada da pulga do rato, peste negra. E ela é assim chamada porque a região aqui, ela fica enegrecida, né? A região acaba sendo afetada, né? Onde ocorrem pontos hemorrágicos, onde ocorre, né, lesões aqui importantes, inclusive com a perda dessas, de extremidades, de dedos aqui, vai necrosando, né, ocasionando a morte dessa região aqui, entre outros sintomas. Então, um deles bem característico é o inchaço dos gânglios linfáticos, tá? Então, por isso, bubônica, né? Porque o inchaço desses gânglios, as pessoas ficavam com esses bulbões, eram assim chamados, por isso, peste bubônica negra, né, no sentido da região mesmo, que ficava com essa cor escurecida, mas também porque foi um período negro, do ponto de vista em que levou muitas pessoas à morte. Temos que lembrar aqui, né, que a Idade Média, onde a peste negra dizimou muitas populações, né, que ela vivia em condições muito precárias de saneamento. E quando a gente fala em saneamento no Brasil, a gente tem uma referência importante, né, de um sanitarista, que foi quem, então, teve aí uma preocupação muito grande com o saneamento no Brasil,
né, tentando evitar aqui, combater inúmeras doenças. Eu acho que eu não trouxe aqui a imagem dele, né? Enfim, né? Que, entre outras doenças, né? Tantas doenças que são transmitidas pela falta de saneamento, né? Então, a presença de um saneamento eficiente, né, vai ser uma maneira de prevenção contra a peste negra, tá bom? Perfeito. Aqui passamos, então, para falar um pouco de doenças veiculadas por protozoários, né? E uma delas aqui bastante importante é a doença de Chagas, né? Aqui o Carlos Chagas, que foi quem estudou, né? A doença, que é causada por esse parasita, que é o Trypanosoma cruzi, esse protozoáriozinho aqui, né? Flagelado, que tem como hospedeiro intermediário um barbeiro, então se hospeda no intestino do barbeiro, e através das fezes desse barbeiro, os tripanosomas são transferidos para o local da picada, né? O hospedeiro definitivo é o homem, e no homem, esses parasitas vão se acomodar na musculatura cardíaca, comprometendo o seu funcionamento. E aí, o mecanismo compensatório do corpo é aumentar o tamanho do coração para evitar as muitas áreas que são fibrosadas, que já não funcionam mais pela presença do parasita. Cabe aqui lembrar que a transmissão convencional é por meio do barbeiro, né, das fezes do barbeiro. Mas existem outras formas, como a ingestão de açaí, de caldo de cana, né, transfusão sanguínea, doação de órgãos, ou mesmo congênita de mãe para filho, né? Então, aqui olhando um pouquinho para o ciclo, né, ver um pouco essa transmissão, né, do inseto barbeiro, né, passando aqui para o homem, e do homem de volta, no homem o ciclo que envolve o coração, né, as células cardíacas, e do homem de volta para o barbeiro. A profilaxia consiste na melhoria das moradias, porque esse tipo de moradia aqui, ela favorece a presença do barbeiro. Outra profilaxia é o combate ao inseto vetor. Higiene dos alimentos, no caso, açaí pasteurizado, a garapa também, né? Qualquer forma de contato com sangue contaminado, né? Seja esterilizando aparelhos, agulhas e seringas descartáveis, controle de qualidade na doação do sangue, ok? E aqui a gestante também é um agente transmissor, porque o protozoário passa pela placenta e também pelo leite materno. Outra importante protozoonose é a malária, né? Quem é o causador é o Plasmodium, né? Tá aqui, este protozoário. Ele é do filo dos esporozoários, então ele não tem organela de locomoção. Ele é transmitido pelo mosquito Anopheles. Então, atenção que a gente falou bastante do Aedes, né? Do Aedes da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela, tá? Mas agora o Anopheles é o transmissor da malária. Embora o Aedes possa ser também, viu? Mas menos comum, muito menos comum. Os protozoários, eles se encontram na saliva do mosquito e, portanto, a transmissão se dá na picada, literalmente. O homem atua como hospedeiro intermediário, uma vez que é no seu organismo que ocorre a reprodução assexuada. E os parasitas se hospedam em fígado inicialmente, provocando pequenas lesões reversíveis, mas o ciclo mais importante se dá dentro das hemácias. O rompimento das hemácias causa uma anemia severa, tá? Então, a malária, ela tem como principal sintoma essa anemia grave, que pode levar à morte, mas também uma febre que é característica do processo de rompimento das hemácias e liberação de toxinas desses parasitas.
Então, aqui, melhor ilustrado, né? Então, eu tenho o ciclo no organismo do mosquito, dentro do mosquito há um ciclo sexuado, de junção de gametas, tá? Já no nosso organismo, o ciclo é assexuado. Então, primeiro no fígado, depois aqui nas hemácias. Como o mosquito ingere sangue, o que ele vai ingerir são as formas do parasita presentes na corrente sanguínea. E vamos lá para falar de verminoses. Como são muitas, eu escolhi algumas aqui para dar um pouco mais de destaque, que são a teníase, cisticercose, que é causada pelo mesmo agente etiológico da teníase, a esquistossomose ou barriga d'água, a ascaridíase, a ancilostomose ou amarelão, bicho geográfico, filariose ou elefantíase, enterobiose ou oxiuríase, ou ainda oxiurose. Então, vamos lá agora falar um pouco de verminoses. Lembrando que essas verminoses, né, aqui, esses primeiros aqui, esses três primeiros aqui, são vermes do filo dos plateumintes, né? Então, pertencem ao reino animal, filo dos plateumintes. E todos os demais aqui são nematóides, o filo dos nematóides. Plateumintes, vermes de corpo achatado, né? E aqui, nematóides, vermes de corpo cilíndrico. Bom, a teníase, ela acontece pela ingestão de carne de vaca ou porco mal cozida, contendo a larva, né, da tênia, que no intestino humano se desenvolve no verme adulto e vai gerar aí problemas gastrointestinais, né, cólicas, dor de barriga, perda nutricional, né? O homem expele nas fezes as proglotes, contendo ovos, e esses ovos no ambiente são ingeridos por estes animais aqui, tá bom? Então, a teníase, ela é de fácil prevenção, de fácil tratamento. A grande preocupação está aqui na cisticercose, que acontece quando o homem ingere os ovos, tá? Então, na teníase, o homem ingeriu a larva, né? Agora aqui, ingerindo os ovos, que neste ciclo, né, seriam do porco ou do boi. Então, aqui o homem ingere ovos com água, alimento contaminado, mãos contaminadas, né? E vai, então, desenvolver essa larva no sistema nervoso, comprometendo, então, a saúde, muitas vezes provocando, boa parte das vezes provocando a morte da pessoa. Então, bastante atenção em relação à cisticercose, porque no popular as pessoas costumam dizer assim, é aquela doença que a pessoa tem larva de porco na cabeça. Então, começa pelo fato que porco não tem larva, né? Segundo, dizem assim, a doença do bichinho do porco, né? Mais uma vez pensando na larva, né? Mas aqui, a doença daquela pessoa que comeu carne de porco, também não é isso, né? Então, a pessoa tem essas larvas no sistema nervoso pelo fato de ter ingerido os ovos com água e alimentos contaminados. Então, a forma de contágio é bem diferente, tá bom? A esquistossomose é uma doença bastante importante, especialmente no nosso país, que é um país tropical, é um país que tem muitas regiões de água, em que as pessoas buscam, né, se refrescar, né, regiões quentes, com águas disponíveis para se banhar, e nosso país, ele apresenta apenas 40% de tratamento de esgoto, então isso favorece inúmeras doenças, inclusive esta daqui, tá? Então, o ciclo da doença, o homem expele ovos do parasita nas fezes, esses ovos dão origem ao primeiro grupo de larvas chamado miracídio, que tem uma fase reprodutiva no caramujo, gerando a segunda larva, que tem afinidade com o homem, né, que penetra no homem, que é a cercária. Uma vez que a cercária penetra, cai na corrente sanguínea e lá no fígado é onde as larvas se desenvolvem no verme adulto. E o ciclo recomeça.
Lembrando que a doença em si, ela não é causada especialmente pelo casal de vermes, né? Porque a doença, ela acontece por uma inflamação pelos ovos que ficam aqui retidos no fígado e desencadeiam um processo inflamatório, tá? Então, um remédio pode matar o parasita, eliminar o parasita, mas ainda assim a pessoa fica com sequelas da doença por causa dessas lesões irreversíveis no fígado, tá? O nome barriga d'água se deve ao fato de que, como esses vermes, eles ficam nesta região de veias, né, do interior dessas veias, e isso obstrui parcialmente a circulação, então parte do plasma derrama na cavidade abdominal e a pessoa fica com uma barriga, um abdômen bem abaulado, cheio de líquido, por isso o nome barriga d'água. Vamos lá para os vermes do grupo dos nematóides agora. Vamos falar um pouco de nematóides. Começando pelas caridíase. Então, também é um ciclo que envolve saneamento, né? Então, a falta de saneamento, olha, veja, favorece os ovos, o contato dos ovos com solo e com água contaminada, e a ingestão de legumes, verduras e mesmo, ou mesmo água contendo os ovos do verme, leva, então, ao contágio, né, ao desenvolvimento dos adultos no intestino. A ancilostomose, que também é uma doença de nematóide intestinal, né, então os vermes adultos ficam no intestino, também tem um ciclo que depende de saneamento, né, então o saneamento aqui seria importante, forma de prevenção, mas que se difere das caridíase pelo fato de que o contágio se dá pela penetração da larva na pele e não a ingestão do ovo. Uma vez que a larva penetra, cai na corrente sanguínea, daí ela migra para o intestino, onde se torna um verme adulto, completando então o seu ciclo. O bicho geográfico é, na verdade, um ancilostoma de cão ou de gato que entrou no hospedeiro errado, né? Entrar nos seus respectivos hospedeiros, acabou entrando no ser humano. Portanto, esta larva, ela não consegue atingir o sistema digestório para se tornar adulto. Então, a larva penetra e fica embaixo da pele, né, provocando uma coceira intensa, uma alergia intensa, né, e assim, o aspecto de, como se fosse um caminho que lembra o contorno de um mapa, o que justifica o nome, né, que vai, então, pequenas lesões aqui na pele. Então, essa é a doença do bicho geográfico. Aqui está o agente causador, o Necator brasiliensis, né, o principal agente causador da ancilostomose, de cães e gatos, né? O hospedeiro definitivo, no caso do amarelo, fugiu o nome da doença, do bicho geográfico, o hospedeiro definitivo seriam os cães e gatos, tá? O hospedeiro intermediário ou acidental seria o ser humano, e aqui o aspecto, né, que a pele fica da presença do parasita. E para encerrar nossa aula de hoje, né, mais um verme que é o Oxyurus. O seu contágio também se dá por meio da ingestão de ovos, né? A transmissão por falta de saneamento, tá? Aqui tem uma pequena diferença, é que o fato de que o ovo ele é muito pequeno, muito leve, então ele não é carreado para o ambiente somente com fezes, e sim também com a liberação de gases, e ele pode, então, ser colocado na roupa da pessoa, em roupas íntimas, em roupa de cama, e espalhado no ambiente, em tapetes, cortinas. Então, o cuidado envolve, né, também uma higiene do ambiente, né, uma higiene dessas roupas,
né, lavar com água quente ou passar a ferro quente, além, claro, de tratar os doentes. Outra diferença é que este verme, ao contrário dos demais aqui apresentados, ele se hospeda no intestino grosso, tá? Os demais se hospedam no intestino delgado, vão se nutrir a partir do seu hospedeiro. Este daqui está em outra região, que é o intestino grosso. Aqui, o Enteróbios vermiculares, que é o agente etiológico do Oxyurus, dá para dar uma olhadinha como ele é pequenininho, não é? E eu me enganei, né? O último vem aqui, a última doença vem aqui, a filariose, também chamada de elefantíase, tá? E que tem, né, a única doença de nematóide que tem um mosquito como vetor. Então, os vermes adultos se encontram no sistema linfático, né? Isso já faz uma grande diferença. E as larvas migram para a corrente sanguínea, são então sugadas pelo mosquito Culex, né? Que é um pernilongo, um mosquito comum do dia a dia, de hábitos noturnos, né? Que vai então fazer a transferência para um outro hospedeiro. Essas larvas acumuladas aqui na região linfática levam ao extravasamento de linfa, tá? Que olha, o agente etiológico, né? Que é a filária, e aqui o mosquito Culex. Então, esse extravasamento de linfa leva, né, ao aumento do membro, que é chamado de elefantíase, geralmente a perna, mas pode acontecer no braço, na mama, eventualmente no testículo. Ok? Agora sim, concluída a nossa aula. Certo? Então, trazendo aí muita informação, é claro, é importante que depois você pause esse vídeo, faça as anotações necessárias, tá bom? Especialmente nesses aspectos que eu ressaltei em relação a ao causador, seria bactéria, vírus, euminto ou ainda um protozoário, a forma de contágio e a prevenção. Atentem-se a quais doenças apresentam vacina e quais ainda não se tem vacina, tá bom? Então, nenhuma protozoonose ou verminose tem vacina. Né? Todas elas dependem única e exclusivamente da prevenção ou mesmo do tratamento com medicação. Tá ok? Então, bom estudo para vocês. Dúvidas, só me procurar, só encaminhar, pode encaminhar por e-mail, ou mesmo nas aulas a gente volta a conversar, se falar. Nas aulas de amanhã, aí sim eu vou dar uma ênfase mais no material da apostila e em exercícios, inclusive exercícios que contemplem os assuntos abordados aqui. Tá legal? Então, até logo.